Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com você? Queridos, eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou ministrando o componente curricular de arte. Nós já estamos na unidade 2, isso mesmo. Então, nós já chegamos aí quase na metade, né, dos nossos estudos. Então, queridos, preciso que vocês estejam aí focados, atentos às nossas aulas, tudo bem? Com o seu caderno na mão, fazendo aí anotações, anotando aí os conceitos principais que nós discutimos aqui durante a aula. Então, vamos lá, vamos para a nossa segunda aula, aula 18 da unidade 2. Estudante, nosso tema de hoje é um tema bastante interessante. É um tema que acredito que vocês vão gostar. Vamos falar da arte popular. Então, teremos sequência nesses estudos aí da arte popular. Nesta aula, vamos falar da artes visuais, pintura, gravura. Essas são as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta unidade. Vou fazer a leitura para vocês conhecerem aí. Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e verbais. Também compreendendo criticamente o mundo, como circulam, constituem-se, produzem significação e ideologias. Então, essa é uma das habilidades gerais que vocês irão desenvolver estudando arte, né? Que a arte, ela interage, ela dialoga aí também com outras linguagens, com outros componentes, como educação física, a língua portuguesa, certo? Então vamos lá, vamos falar de arte popular. Olha essa imagem aqui. Vocês podem estar perguntando, mas o que é arte popular, professora? Estudamos História da Arte na unidade 1, várias linguagens da arte, e agora esse tema arte popular, né? A palavra popular já está relacionada ao povo, às pessoas, e arte popular, será que é o povo que produz essa arte? Isso mesmo, vocês vão descobrir, né? Que as pessoas comuns também produzem artes. Então vamos para a tela que eu já vou trazer para vocês algumas produções artísticas aí, mas antes vamos fazer um quiz. Quero ver se vocês estão ligados na aula anterior. Estudantes, vamos então à leitura dessa questão aqui do quiz, tá? É um assunto com base na aula anterior. Quais são os elementos da cultura? Lembra que a aula anterior falamos sobre o que é cultura, né? Também discutimos sobre a arte indígena, arte africana. Então falamos aí de vários elementos da cultura, não é? Que está relacionado aos saberes, ao modo de vida, às produções humanas. Então vamos à pergunta aqui. Nós sabemos que cultura está relacionada então às produções materiais e imateriais. Imateriais são aquilo que passa de pai para filho, são os costumes, os saberes, né? As memórias. Então, vamos à letra A. Os elementos da cultura são elementos materiais. Deixa eu voltar aqui. Elementos materiais. Deixa eu pegar a canetinha aqui. E elementos da cultura. B. Elementos imateriais e elementos de cultura. C. Elementos materiais e elementos imateriais. C. Nenhuma das alternativas. Então, estudante, não está difícil, porque nós sabemos que materiais está relacionado a objetos, né? A produções como escultura, artes plásticas, artesanato, tudo que é visível, né? Ao olho, artes visuais. E imateriais é o que não é material, pode ser o quê? Uma história, um mito, são as práticas, os saberes, né? São coisas subjetivas. Então vamos à resposta se vocês acertaram. Letra C. Então, os elementos da cultura são tanto materiais, escultura, arquitetura, tudo que produzimos, né? Objetos. E imateriais são aquilo que nós temos como subjetividade. Por exemplo, costumes. Né? Os costumes, músicas, histórias, mitos, são elementos imateriais. Então, vamos seguindo aqui com o próximo tema, arte popular. O que é arte popular brasileira? Então, vocês já estão observando aqui essas bonecas, né? Essas mulheres aqui feitas de barro, né? São
mini esculturas, são produções aí, artesanatos para ornamentação, né? São vendidas em locais, em pontos turísticos. Então, a arte popular brasileira é a arte feita pelo povo, como eu já falei para vocês, né? E esse conhecimento, ele não é adquirido na academia, é um conhecimento próprio, ligado, então, à oralidade, à prática, à cultura e à herança familiar, certo? Então, a arte popular, o artista, ele não adquire esse conhecimento na academia, e sim é passado, né, de pai para filho, geralmente. Aqui um arquivo pessoal, do qual eu tirei de uma exposição numa igreja lá em João Pessoa. Também são esculturas aí feitas de barro, né, representando mulheres. Então, das atividades populares, muitas podem ser consideradas artísticas, como as músicas, danças, objetos para ornamentos. Então, arte popular, né, mesmo sendo produzida por pessoas simples, sem um conhecimento acadêmico, é considerado arte pelo o valor da criatividade, pela subjetividade, pela historicidade que é passado nesses materiais, né? Então, a arte popular ela estende-se para várias áreas, como artes visuais, dança, teatro, música, arquitetura, culinária e crenças. Então, estudante, ao longo da nossa aula, vocês vão, das várias aulas que teremos, né, acho que são 4 da arte popular, vocês vão conhecer todos esses elementos aí, todas essas linguagens aí da arte popular, tá? Então, elas estão presentes no nosso dia a dia, como panela de barro, colheres de madeira, escultura, né, de um santo feito por um artesão, que eu trouxe essa imagem de Mestre Vitalino, esculturas aí de uma pessoa ordenhando, né? Acho que é essa palavra, né? Tirando leite da vaca, né? Representando ali questões do cotidiano, certo? Então, a arte popular é a sabedoria de um povo, como eu já disse, passa de pais para filho, e com o tempo vai se aperfeiçoando, vão adquirir novas técnicas, certo? Aqui uma escultura com o título Retirantes, de Mestre Vitalino. Aqui, queridos, podemos ver nesta imagem também esculturas feitas de barro. Então, geralmente a arte popular ela aborda temas, né, que retratam o cotidiano das pessoas, certo? Está ligado, então, aos saberes ali da comunidade, do povo, das pessoas, né? Então, não é uma arte que vai para museu, por exemplo, vai ter exposição no museu, vai ser vendida numa galeria de museu, mas elas estão em vários locais, né? Locais onde há feiras, turismo, e muitas dessas peças aí, como vocês podem ver aqui, né, são peças com muita criatividade, com muita beleza, e as pessoas compram, né, os turistas, e levam aí para o mundo inteiro. Muitas peças, não só feita, né, pelos artesãos, mas também pelas as comunidades indígenas, né? Em Porto Seguro, observei que as comunidades indígenas produzem muitos materiais, muito artesanatos, e é vendido para pessoas do mundo inteiro. Deve ter muitos artefatos das comunidades indígenas na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou em vários países. Por quê? Porque há uma beleza nessas produções. Nós observamos que há ali aquela peça, aquela produção, ela conta a história do povo, né? Conta a história, traz a memória, né, dessas pessoas. Então, são trabalhos maravilhosos e temos que, não descartar por ser popular, certo? Então, vamos lá, vamos para a tela, vamos conhecer mais algumas peças aqui. Então, só não esquecendo de falar, estudante, que esses materiais são tão simples, né? Como madeira, argila, fibras, são encontradas aí no espaço, né? Na natureza. Então, em vários estados do Brasil, temos esses materiais. Em alguns lugares tem materiais como argila, né? Uma argila específica ali para produção desses materiais. Em outros locais tem as fibras, né, das palmeiras, então depende muito.
da localização da região. Aqui na Amazônia, por exemplo, os artesãos utilizam muito sementes, né? Sementes de vegetações, de plantas, açaí, enfim, várias espécies de plantas, no qual os artesãos utilizam para fazer as biojoias. Seguindo aqui, vamos então ver mais aqui algumas peças, como essas galinhas aqui, né? Galinhas lá em Porto de Galinhas, acho que é o nome dessa cidade que eu fui, em Pernambuco, onde há muita produção dessas galinhas aí, ó, feitas de barro. Então, queridos, os autores, né, dessas produções, desses artesanatos, são muitas vezes anônimos. Por quê? Até porque eles fazem produção em série, né? Porque como elas são comercializadas, eles precisam fazer uma grande quantidade. Então, há ali o artesão que tem lá esse saber, né? E ele repassa para outros para que possa auxiliar. Então, muito dessas pessoas que fazem esses trabalhos, eles não são reconhecidos, são anônimos, certo? Então, são cidadãos que produzem sua arte sem ter frequentado uma escola de arte. Suas obras têm valores estéticos e artísticos, revelam aspectos culturais do meio onde vivem, né? De onde surgem. Ou seja, contam a história ali por meio da arte, por meio de suas produções. A história, os mitos, a religião, envolve todo o contexto sócio-histórico da comunidade. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a arte popular como patrimônio cultural imaterial, certo? Então, o que nós podemos considerar aqui? Que a arte popular, ela se constitui de um patrimônio cultural imaterial. Por quê, professora? Porque une os brasileiros, né, de todas as regiões, distingue por sua diversidade, vitalidade e criatividade, visões de mundo, memórias, relações sociais, simbólicas, saberes e práticas, identidades sociais. Então, por isso que a arte popular, ela é imaterial, é considerada também uma arte imaterial. Por quê? Porque une os artesãos, né, em todos esses contextos aí, né, que eu destaquei ali no texto para vocês. Está ligado à memória, às histórias, ao cotidiano ali da comunidade. Então, elas são representadas por meio dos objetos. Por exemplo, essa peça aqui, que vocês estão vendo aqui, essa imagem, né? Está representando ali um sertanejo, né? Um cidadão ali do Nordeste, com a sua roupa ali relacionada à sua cultura. Então, a arte popular, ela também é imaterial. Material são os objetos, né? Lembra? Os elementos da cultura, material são os objetos. Aquilo que a gente toca, observa. E o subjetivo é o que está por trás daquelas produções, que são as questões aí filosóficas, sociológicas, certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos ao próximo slide, só destacando aqui que essa peça foi feita por mestre Vitalino, cangaceiro, cerâmica policromada. Ah, então, é um cangaceiro, não é um cidadão do Nordeste, visto historicamente como cangaceiro. Aqueles homens que andavam em grupos no Nordeste, do interior, né? Historicamente, diz que eles faziam muitas maldades, certo? Não vamos entrar nesse contexto, mas acredito que vocês conhecem a história, então, dos cangaceiros do Nordeste, que eram homens fora da lei, vamos dizer assim. E aqui eu trago o mestre Vitalino, Manuel Eudócio, um outro artesão aí, muito conhecido, famoso por suas peças. Ó, aqui ele já fez algumas esculturas aí, né, com um grupo de músicos, né, cada um com um instrumento. E aqui a foto dele produzindo aí, fazendo as suas esculturas aí, pessoas, mulheres ali, né,
retirantes, pessoas saindo dos lugares, né? Mudando de região para região. Então, estudante, a arte popular, ela é importante, por quê? Principalmente em um país, né, como o Brasil, tão grande em extensão, né, territorial, com riquezas naturais, como eu falei para vocês, em todas as regiões do Brasil tem matéria-prima que são aproveitadas. Em vez de destruir a natureza, vamos reaproveitar os materiais que são materiais que estão disponíveis, né, como a semente, as palhas, as folhas, as fibras, não vai danificar a natureza. Então, olha quantas coisas bonitas, né, quantos materiais bonitos podem ser feitos reutilizando esses materiais que muitas vezes vai ficar disponível lá, né, na natureza, como as sementes, elas caem, né, as folhas, então eles aproveitam. Né? Então, transformam em matéria-prima, né, toda essa riqueza natural que temos no Brasil é transformada em matéria-prima. Utiliza essa matéria-prima para transformar em diversas peças materiais, né? Que está relacionado, então, às formações étnicas, ou seja, está relacionado à cultura. Então, aproveita-se dos materiais da natureza e transforma em objetos culturais, né? Relacionados à cultura, preservando a cultura, porque essa arte popular, ela preserva a cultura, a memória do povo, né? Mantém ali a memória de um povo. Aqui eu trouxe mais algumas imagens. Então, a arte popular, ela preserva a cultura de cada região, também valoriza o ser humano, né? Porque, além de tudo isso, gera o quê? Uma renda familiar. Os artesãos, muitos deles, vivem só dessas produções. Então, gera ali renda familiar para a comunidade, principalmente em locais, pontos turísticos, ou não turísticos. Por exemplo, as pessoas que produzem os seus materiais, seus artesanatos lá na zona rural, eles trazem esses materiais para a cidade serem vendidos. Então, o que nós podemos observar aí, que é uma outra forma de renda para essas pessoas. Então, é geralmente produzido para venda em feiras e barracas, né? Todo esse material, todo esse artesanato é produzido, né, para ser comercializado. Então, por que chamamos também esses materiais, essas produções da arte popular de artesanato? Professora, por que artesanato? Aliás, faremos essa pergunta para vocês depois. Artesanato é arte? Essas produções feitas por essas pessoas simples, que muitas vezes o objetivo também é essa renda familiar, e aí, podemos considerar como arte? Que a arte popular envolve todas essas produções, como música, dança, certo? E também essas produções como esculturas, gravuras, pinturas, né? Trouxe aí várias pinturas para vocês conhecerem também. Então, vocês vão pensando aí, artesanato é arte? Vão já discutindo, pensando, o que vocês acham? A arte popular é considerado, a arte está dentro de uma linguagem, está dentro das linguagens da arte, é considerado, então, arte? Os artesãos são artistas? Ao longo da aula nós vamos discutindo e vocês vão tendo essas respostas aí, certo? Então, vamos voltar aqui para a tela. E aqui essa imagem de Manuel Eudócio, aqui de algumas esculturas feitas por ele. Homens e mulheres aí no momento, várias esculturas aí reunidas, como se estivesse fazendo um desfile, alguma coisa assim. Então, queridos, vamos fazer aqui, ver a diferença entre arte popular e arte erudita. Certo? Então, vamos ver esse quadro comparativo sobre as diferenças aí. A arte popular, o artista, como eu já falei, ele não frequenta escolas de artes. Ele não frequenta a academia. Ou o que ele pode, talvez, fazer cursos técnicos, cursos básicos, para aperfeiçoar uma técnica, mas ele não faz academia. Suas obras são de altíssimo reconhecimento estético e artístico, como eu falei para vocês.
há muitas produções da arte popular em todo o mundo, né? Peças que estão aí na Europa, em vários países também da Europa e Norte, né? Na América do Norte. E a arte erudita, como se diferencia da arte popular? Ela é diferente no que diz respeito ao conhecimento técnico, ou seja, é de elevada exigência estética, que criam obras de valor universal. Por exemplo, uma pintura, uma composição plástica de uma pintura de um artista reconhecido, de um artista acadêmico. E essa produção, ela vai ter uma exigência estética, não vai ser uma pintura assim básica, né? Não vai ser uma produção básica. Então, esse artista, ele tem muita experiência, ele frequentou uma academia, ou não, pode ser alguém também que tem ali habilidades, né? Aprendeu da família essa habilidade, dos pais, e aí ele vai só aperfeiçoando e ele produz ali um material, né? Faz uma produção artística de um valor estético e aí é comercializada. Ela é valorizada de nível universal, certo? Na arte popular, vamos ver a diferença no que diz respeito, então, às questões subjetivas. Ou seja, inspiram-se em sua regionalidade, né? Todas essas produções estão relacionadas à região onde o artesão vive, nas crenças, nas lendas, costumes, tipos de sua cultura, certo? Então, não esqueçam que uma das características principais da arte popular é todo esse contexto aqui, ó, que envolve as produções desses materiais, né? Crenças, lendas, costumes e cultura. E a arte erudita proporcionam ao espectador intensa reflexão e questionamento a respeito da obra. Então, sempre será uma obra com um valor sociológico, filosófico mais abrangente, certo? Por exemplo, pode ser um questionamento, uma reflexão sobre uma temática social. Ela não está relacionada só às questões pessoais ali do artista, né? A cultura dele, a visão dele, ele amplia, ele destaca ali questões na sua produção, na sua obra, de forma mais global, mais geral, certo? Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido aí a diferença da arte popular e arte erudita, né? Que essa arte comercializada, poderia dizer assim, de galerias, né? Galerias famosas que estão em museus, enfim. E a arte popular sempre vai ser vendida em locais mais simples, né? Como feiras, locais onde há uma grande concentração de pessoas, de viajantes, enfim. Então, nós conseguimos aqui destacar aí as diferenças dessas duas categorias aí da arte. Então, eu trago aqui algumas peças, algumas produções, né, de arte popular, aqui o teatro popular, pessoas simples, pessoas da comunidade, ou pessoas que estão ali na igreja, na escola, desenvolvendo um trabalho, muitas vezes sem cunho econômico, né? E aqui uma xilografia, uma pintura, um desenho, uma gravura, na verdade, não é uma pintura, uma gravura, que é uma outra técnica que eu vou falar logo mais para vocês. Então, de Ciro Fernandes, com o título Forró. Olha a qualidade desse material, muito interessante, eu gosto muito dessa técnica aí, que é a xilografia, que é uma forma de gravar imagens, né, em algum material, papel, por exemplo, madeira. Vamos ver aqui. Aqui outras criações. Vou falar com vocês em outras aulas também sobre os bonecos, né, de Mamulengo, que é o teatro, um tipo de teatro, né, criações expostas no Museu do Mamulengo, em Olinda. É muito típico do Nordeste essa categoria de teatro com bonecos, é muito interessante, muito engraçado. E aqui uma pintura de Heitor dos Prazeres, Roda de Samba. Então, um artista também popular. Então, olha aqui,
interessante como ele representa as pessoas aí no momento de diversão, né? De dança, com música e dança, enfim, o cotidiano das pessoas lá na comunidade. Então, uma representação da cultura popular. Então, vamos para a atividade interativa. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já havia falado, né? Mas eu acredito que vocês já consigam responder. Para você, estudante, artesanato é arte? Já vinha discutindo durante o início da aula. O que vocês acham? A professora, ao mesmo tempo que o artesão, né, produz esses artesanatos, tanto com objetivos para comercializar, né, para utilidades como panelas de barro, colheres, também tem os produtos de ornamentação. Aí vocês ficam um pouco com dúvida, né? Uma panela de barro que eu utilizo para cozinhar, por exemplo, fazer uma comida, é arte? Como que eu levo a minha arte ao fogo, né? Comprei uma panela de barro. Ela pode ficar para enfeitar, ornamentar ali um espaço, ou posso levar para o fogão. E aí, essa panela de barro é arte? Então, vão pensando aí, certo? Eu coloquei ali umas imagens para vocês observarem, essas galinhas aí produzidas de barro, ali também outros materiais. Então, pode ser para ornamentação. E aí, são feitos em série, ou seja, muitos produtos parecidos. Geralmente, o artista ele faz uma obra de arte e só uma única obra, né? Algumas pinturas famosas aí não tem 5. Né? Leonardo da Vinci não fez 5 Mona Lisa, ele fez uma Mona Lisa. As réplicas, outros artistas que fizeram algumas réplicas, né? Certo? Então, vão pensando aí, até o final desta aula você terá esse conceito aí, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos para o próximo slide. Então, vocês não esqueçam dessa enquete aí, vão pensando. Então, chegamos ao primeiro conceito, no primeiro tópico da aula, que é artes visuais, pintura e gravura. Vamos falar um pouquinho da pintura e gravura. Então, estudante, pintura, que vocês estão observando uma obra aqui de Maria Auxiliadora, né, com o título Capoeira. Então, essa obra, ela está representando aí essa dança afro-brasileira, né? Aliás, é uma dança africana, no qual o Brasil também utiliza, né, dessa cultura afro, tornou então uma cultura afro-brasileira. Então, capoeira, que vocês conhecem, feita por essa artista, que eu coloquei a foto dela para vocês conhecerem, uma artista negra. Então, a obra de Maria Auxiliadora não é política, mas materialização da expressão pessoal de uma mulher negra que encontra sua voz olhando para si e para os seus, ao tratar de seus desejos e de sua inserção no mundo. Então, achei muito interessante o trabalho desta artista, no qual ela não tem preocupação de fazer ali, de trazer à tona questões políticas, e sim só representar ali a sua cultura, né? A sua cultura e a cultura do outro. E um trabalho maravilhoso, como nós observamos aqui nesta imagem, essa pintura. Outros trabalhos dela, eu trouxe várias representações aqui para vocês conhecerem, vocês podem pesquisar mais sobre os trabalhos dessa artista, que essa obra Chuva sobre São Paulo. Chuva sobre São Paulo. E aqui, banhista, esta pintura à direita, banhistas, né? E ao lado aqui, festa junina. Aqui a noiva. Então, estudante, o que nós observamos aí, né, nesse trabalho? Vocês podem ver que é uma técnica simples, né? Ela não domina ali a representação do corpo de forma mais nítida. Por quê? Ela utiliza uma técnica sem preocupação, né? de representar ali o corpo, né? Os objetos, as pessoas, uma técnica mais aguçada. Enfim, ela usa ali os seus saberes, né? A sua prática, o seu interesse é representar, por meio da pintura, né, as pessoas, a observação dela ali
do espaço, né, do cotidiano, da cultura das pessoas. Então, ela não tem muita preocupação. Porém, faz um trabalho maravilhoso, como vocês podem ver, que é um trabalho que são pinturas que podem ser utilizadas, né, em vários livros didáticos, enfim, também para ornamentação. Não sei se essas peças elas são produzidas em várias, em série, certo? Porém, são trabalhos maravilhosos, né? Provavelmente, alguma dessas peças, desses trabalhos, dessas pinturas, já foram expostas, feito alguma exposição em alguma galeria, certo? Então, é uma arte popular, mas tem valor estético muito interessante, certo, estudante? Então, lá, vamos dar sequência, vamos para o próximo slide. Então, vocês depois podem olhar com mais atenção e observar, né, aí o que ela representa nesse trabalho. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguns trabalhos aqui de desse artista aqui, deixa eu ver o nome dele, Alcides Pereira. Aqui ao lado, né, a peça São Francisco, Jesus, né? São Francisco, olha sobre Eucatex. Jesus não, é o santo São Francisco, mas parecido com Jesus, deve ser algum padre. Então, olha como ele faz aí a sua composição, utilizando muitas cores. Não há uma perfeição da representação do rosto ali, do santo, né? Desenha aí os olhos grandes, o nariz. Eu até avaliei esse trabalho com as técnicas de pintura utilizadas no período medieval. É assim que os pintores daquele período desenhavam, representavam as pessoas, sem muita nitidez, certo? E aqui ao lado, sem título, também um outro trabalho. Então, estudante, Alcides, ele é autodidata. Como assim, professora? Ele adquiriu esses saberes aí com sua convivência, né? Suas experiências de vida e convivência, talvez, com pessoas que faziam esses trabalhos. Então, ele é autodidata, sem formação acadêmica, no campo artístico. As suas composições elas são planas, bidimensional, tende à simetria e a linha é sempre figurativa. Exatamente, por isso que o rosto do santo aqui não tem uma perfeição, é figurativo. Ele desenha os olhos grandes, nariz grande, sem preocupação de detalhar ali o rosto humano. Então, há detalhamento das figuras e do cenário. Então, ele é muito detalhista no cenário, nas figuras, porém, são figuras, né, imagens figurativas. Muito colorido exuberante. Então, aqui a foto, a imagem desse artista. Aqui é Heitor dos Prazeres, eu irei trazer outros trabalhos dele também, em outras aulas. Obra sem título, também autodidata, artista afro-brasileiro popular, da arte popular. Olha aqui, eu achei interessante também esse trabalho aqui, Carnaval no Arco da Lapa, né, no Rio de Janeiro. Eu já estive nesse espaço aqui, então ele fez esse trabalho com muito colorido, com muito detalhe, movimento das pessoas, porém o rosto, né, o rosto das pessoas também é representado aí de forma figurativa, assim, uma expressão próxima da expressão humana, né? Então, o Heitor dos Prazeres recebeu alguns prêmios em homenagens pelo Brasil. Dentre eles, o 3º lugar para artistas nacionais, na primeira Bienal Internacional de São Paulo, com o quadro Moema, que é essa imagem aqui ao lado. Muito bom, artista também maravilhoso, afro-brasileiro. E aqui a técnica da xilografia. Eu vou falar um pouquinho mais dessa técnica. Sobre gravura, estudantes, que é a xilografia, é uma técnica milenar, que se apresenta várias possibilidades artísticas, como ela parte o quê? De gravuras, né? De gravuras, feito entalhadas em madeira, e serve também para imprimir diferentes conteúdos em papel ou em tecido, como um carimbo, né? Então tem ali uma matriz
e aí sai fazendo, o artesão sai fazendo o carimbo dessas imagens. Então, a tradição da xilografia se difundiu pelo mundo e ganhou admiradores, que continuaram seu desenvolvimento até os dias atuais. Vamos ver se eu trouxe mais alguns materiais. Aqui um pouquinho falando mais sobre a xilografia. É um processo feito em 3 etapas. Então, utiliza-se madeira, o artista esculpe uma figura, né, com as goivas, que é um material cortante, né? Cobre-se com tinta, o bloco de madeira entalhado, e isso é feito por meio de pequenos rolos. Logo, é preciso muita delicadeza para aplicar a tinta, somente nos espaços que não forem cortados. E o bloco com tinta é pressionado na superfície desejada. Eu vou até trazer para vocês aqui um pouquinho mais sobre essa técnica. Vamos para a nossa atividade interativa e aí eu vou falar para vocês sobre a técnica da xilografia. Então, sobre a enquete, para você, artesanato é arte? Então, o artesão, ao colocar sentimentos em suas peças, como foco principal as técnicas que serão utilizadas no processo de fabricação, né? Então ele usa ali os sentimentos, né? A representação cultural. Então ele produz em sua grande maioria objetos utilitários, manufaturados, como eu falei, produz em série, ou seja, porque essas peças serão comercializadas. Porém, o artista, ao se expressar, independentemente das técnicas usadas para isso, ele não tem ali aquela preocupação, não é? Só de fazer o objetivo não é só fazer o material, produzir aquele material, mas também expressar ali seus sentimentos, sua cultura, né, seus saberes, suas práticas. Já o artesanato requer dedicação seguida de muito treino, técnica e prática para o aprimoramento das habilidades. Isso com as peças, né? O artista, o artesão, ele já tem essa preocupação com o treino, a técnica. Então, é importante lembrar que para ser artesanato, as peças devem obrigatoriamente ter um caráter cultural. Então, o artesanato, sim, em alguns momentos, em algumas produções, é visto, sim, como arte. É reconhecido como arte, devido ao valor que o artesão coloca em suas produções. Então, vamos para a hora de fazer, onde eu vou falar um pouquinho mais da técnica de gravura. Então, os materiais, para você entender mais um pouco sobre essa técnica. Então, bandeja de isopor, vocês podem utilizar aquelas bandejas de isopor, que a gente compra, né, coisas em mercado, caneta, lápis, pincel, tinta preta e folha branca. Como fazer? Você vai fazer o desenho no isopor com muita força, né? Com a caneta, então você pode fazer qualquer desenho, como vocês estão vendo aqui, ó, um galo, né? Ou outro tipo de desenho. Depois de fazer o desenho, passar a caneta no isopor bem forte para fixar ali, fazer ali uma fissura, né? Fazer uma textura, aplicar a tinta preta em cima do desenho, colocar o papel e passar a mão. Aí você vai tirar a folha e verá o desenho em xilografia, como nessa imagem aqui, ó, do galo. Então, onde está feito ali, passou a caneta no isopor, a tinta não vai entrar, então vai ficar por fora, né? E onde está ali a linha do desenho vai ficar em branco. Então, essa é uma forma de fazer a técnica da xilografia. Estudante, essas são as nossas referências. Nossa aula foi um pouquinho longa, porém eu estarei em outras aulas falando aí sobre a arte popular. Espero que vocês tenham gostado e continuamos depois aprofundando mais. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.